Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aí caminhando devagarzinho na carta de Paulo aos Efésios. Peço que você abra sua Bíblia, capítulo 4. Todo mundo está me ouvindo bem? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3, vamos ler juntos. Diz assim então a palavra do Senhor: Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e mansos e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, mais uma vez nós nos colocamos como teu povo diante do Senhor e diante das tuas sagradas Escrituras, ouvindo atentamente o ensino que procede desses textos para o nosso bem e o bem da nossa alma. Pedimos que o Senhor haja no nosso meio, porque verdadeiramente o Senhor age por meio do Teu Espírito Santo, trazendo a nós, nos convencendo-nos da dureza dos nossos corações, fazendo-nos um exame espiritual e nos comparando com as Escrituras. Haja assim nessa noite, Senhor, conosco. Revela-nos onde está o nosso coração, as nossas disposições, o nosso amor. Faça isso mediante o teu texto sagrado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, no último domingo nós vimos a parte final do versículo 2, suportando uns aos outros com amor. Vimos que suportar uns aos outros pouco tem a ver com tolerar irmão difícil, grosseria, impaciência ou arrogância. O texto não tem nada a ver com isso, na verdade. Mas suportar tem a ver com ser um suporte em ajudar os nossos irmãos nos seus pecados e fraquezas, e fazendo isso, claro, com humildade, mansidão e paciência, como diz aí o nosso texto, versículo 2. E o grande combustível que a gente queima para nos levar em direção aos nossos irmãos, é claro, que só pode ser um, e é o amor. Por isso que quando Paulo coloca suportar uns aos outros com amor, não é um detalhe, mas é a cereja do bolo, aquilo que é de fato mais importante. Então, finalmente, a gente chega no versículo 3, que diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E hoje eu quero expor para vocês esse versículo 3, que a gente consiga olhar para ele com um pouquinho de calma e paciência. Eu quero dividir esse versículo em 3 partes. Na primeira parte, eu quero falar sobre a unidade do Espírito, do que se trata essa unidade, para a gente entender, então, por que Paulo nos pede, ou melhor, nos exorta, nos ordena, por assim dizer, que a gente deve fazer todo o esforço para conservar essa unidade. Mas se a gente tem que fazer todo o esforço para conservar essa unidade, o que é de fato essa unidade? E por fim, parte 3, o vínculo da paz. Tá bom? Então, em primeiro lugar, Paulo diz que nós devemos, como cristãos, fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Mas o que é essa unidade? Eu penso que um dos textos mais belos que se trata da unidade mística ou espiritual da igreja com Cristo e da própria Trindade é João capítulo 17. Então abra sua Bíblia em João 17, versos 20 e 21. Então vamos ver. Paulo diz que a gente deve fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, em um primeiro momento, nós estamos apenas tentando entender o que é essa unidade do Espírito. E esse texto, é claro que eu entendo como um dos textos chaves para a gente compreender essa linguagem do Novo Testamento. E aí, o evangelista João, ele retrata essa oração de Jesus. Ele estava lá presente e ele escreve o seguinte no versos 20. Jesus está orando o que é conhecido como a sua oração sacerdotal, e no versos 20 ele diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Em outras palavras, a unidade do Espírito é essa união espiritual que nós temos uns com os outros, dentro da igreja, do projeto de Deus. E ela vai mais além, é também a nossa união com Cristo e com Deus Pai, tudo isso provido pelo Espírito Santo.
Então eu e você, nós estamos ligados espiritualmente. Muito mais do que nós compreendemos. Muito mais. E tudo isso pelo simples fato de nós pertencermos a Cristo. Estamos unidos um com o outro no corpo, como um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a unidade do Espírito, esse elo que nos une, que nos torna uma só coisa, vamos dizer assim, é um vínculo que o Espírito de Deus nos traz por meio de Cristo Jesus. E é isso de que se trata a igreja. Mas eu vou, claro, esclarecer um pouquinho mais, não vou deixar tão confuso assim. No próprio texto de Efésios, capítulo 4, no versículo 4 a 6, Paulo vai trabalhar um pouquinho mais sobre essa unidade. Na verdade, a unidade, esse tema, a unidade, é um grande tema que ele vai esmiuçando em todo o capítulo 4. E ele já falou um pouco sobre isso em alguns capítulos atrás, a gente vai ver um pouquinho sobre. Mas aqui no capítulo 4, no versos 4 a 6, Paulo escreve o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim também como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então você consegue ler esse texto e perceber a unidade aqui? Você percebe a unidade representado pelo um e uma. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui está a unidade. E não somente isso, a unidade, ela pertence à natureza de Deus no sentido de que Deus é simples. E quando a gente diz que Deus é simples, nós não estamos falando que ele é pequeno ou coisa desse tipo. A simplicidade de Deus quer dizer que Deus não tem partes ou divisões internas. Ele é um em essência. E a própria Trindade se apresenta como uma em essência. Nós temos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, que é um. Essa é a unidade da Trindade. E essa unidade da Trindade, ela é trazida para a igreja. E a parte que a igreja, nós somos um corpo compostos de muitos membros, mas nós somos um único corpo. E eu e você fazemos parte dessa unidade. Se nós estamos ligados em Cristo, nós estamos unidos uns com os outros. Como eu disse, muito mais do que nós compreendemos. Alguns muito mais do que querem. E aí, quando nós lemos em João 17, nesse versículo 21, nós lemos exatamente isso, que Jesus diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, Jesus em Deus, Deus em Jesus, nós em Jesus, Jesus em nós, e Deus em nós. Essa é uma unidade tão mística que ela é indivisível. Não se pode separar Cristo da igreja. Não se pode separar Deus Pai do Deus Filho. Não se pode separar Deus Espírito Santo do Pai e do Filho. E não se pode separar Deus de nós. De tão unidos espiritualmente que nós estamos e fazemos parte dessa unidade. E quando lemos aqui em Efésios 4, no versos 4, que há um só corpo e um só Espírito, Paulo não está falando de um corpo meu, corpo físico, ou o corpo físico de um crente, ou o espírito de um crente. Ele está falando do corpo da igreja, o corpo de Cristo. E ele está falando do Espírito Santo, o único Espírito, o Espírito que nos vivificou e que por isso só existe uma única igreja, assim como só existe um único Espírito que edifica a igreja. Então, irmãos, quando nós fazemos parte da igreja, nós estamos ligados uns com os outros, nesse grande corpo espiritual e universal, unidos, todos nós unidos a Cristo. E aí, nesse sentido, pouco importa a placa da igreja. Nesse sentido, a placa da igreja é só uma identificação dessa igreja invisível, tornando-se física e visível para o mundo. A gente estabelece aqui, ou melhor, a gente segue as regras aqui da nossa nação. Somos uma organização sem fins lucrativos, a gente recebe recursos financeiros, então temos que ter um CNPJ
para fazer isso, e para ter um CNPJ precisa ter um corpo, de uma ata, uma organização, precisa ter presidente, precisa ter tesoureiro, enfim. Tudo isso é uma parte visível da igreja. Mas a igreja que eu estou falando é uma igreja espiritual que se une a Cristo. Ela é universal, ela é única, ela está espalhada no mundo inteiro. Nós não sabemos quem são essas pessoas até que elas se identifiquem com Cristo de uma maneira visível. Então, quando você se arrepende e você se submete ao senhorio de Cristo, você torna-se parte dessa igreja invisível, dessa igreja que é única. E uma das coisas mais legais que a gente tem aqui na nossa igreja, penso eu como pastor, é receber irmãos de outras nacionalidades. Eu fico muito feliz de receber irmãos de outra nacionalidade, porque eu vejo que o evangelho está operando em outras nações. E a barreira nacional e idiomática não nos impede de nos reconhecermos como membros da mesma igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós vemos que, ou melhor, quando nós nos arrependemos e nós nos unimos a Cristo, nós estamos nos unindo a essa igreja mística, única, indivisível. Por mais que o nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa prepotência, a gente divide a igreja com placas. A igreja espiritual, ela não tem placa, ela não tem cor, ela não tem idioma, ela não tem nacionalidade, ela não tem uma identidade a não ser a identidade de Cristo. Então, quando você se une a Cristo, de uma coisa, você está se unindo a essa igreja espiritual e a uma união que você e eu não somos capazes de dividir. E eu não vou me alongar muito nessa primeira parte, eu tinha algumas outras coisas para falar, mas o que, resumidamente, eu quero falar é o seguinte: isso que eu falei é um projeto de Deus. Não foi pensado por homens, não foi pensado por uma grande mente inteligente. Foi pensado pelo Deus Criador dos céus e da terra, de chamar um povo de toda tribo, povo, língua e nação, e fazer desse povo o seu povo, e se unir a esse povo numa unidade tão bem atada que eu e você não conseguimos separar. Então esse é o projeto de Deus, que eu e você somos convidados, chamados a fazer parte por meio do Evangelho. E veja, quando a gente lê lá em Efésios 4, 15 e 16, a gente vê esse projeto de Deus, né? A gente lê lá, por exemplo, no verso 15, anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Efésios 2, versos 15. A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliando com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O que Paulo está falando aqui, para quem ainda não pegou essa pregação e esses textos que a gente já passou? Paulo está falando de judeus e gentios que estavam separados, mas eles tinham culturas diferentes, eles se odiavam, eles não eram amigos, eles eram inimigos, e em Cristo essa inimizade foi destruída, e esses dois povos que eram inimigos, eles se uniram e se tornaram um único povo. E Deus derrubou então, em Cristo, por meio da cruz, o muro de inimizade. E aqui torna-se uma unidade, judeus e gentios. E por que isso é importante? Por que tudo isso é importante? Porque quando você e eu fomos chamados à fé em Jesus, essa unidade já existia. Nós não estamos construindo essa unidade. Você não está edificando essa unidade. Você não pode torná-la mais unida ainda do que ela já é. Você é chamado a, como Paulo diz, conservar essa unidade. Está aí no nosso texto. E esse é o meu segundo ponto. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Como eu disse, nós não construímos essa unidade. O grande plano de Deus sendo executado no mundo, chamando todas as pessoas, toda tribo, povo, língua e nação, formando dezenas, se não milhares de povos, unindo todos num único povo e tornando-se todos esses povos unidos em Cristo e em Deus. Essa unidade espiritual mística da igreja. Eu e você não estamos construindo isso, mas nós somos chamados a conservar essa unidade. Apesar de nós
não podermos construir, porque quando nós chegamos na fé, isso já estava feito, já era o projeto de Deus, já estava executado. É como se quando você nasceu na sua família, seu pai e a sua mãe, eles já estavam unidos. Você não pode uni-los mais. Você, sabe, não pode fazer a sua família ser mais unida nesse sentido de que eles já são unidos, já são marido e mulher. Mas você é chamado como filho a não destruir esse relacionamento. E aqui é o meu ponto. E esse é o ponto que Paulo está trazendo. Nós somos chamados a nos esforçarmos ou fazermos todo o esforço para conservar essa unidade, a unidade do Espírito. E como nós devemos fazer isso? Nós já vimos algumas coisas que nós devemos fazer nos domingos anteriores, mas lembrando aqui rapidamente, no versos 1, nós somos convidados, o Paulo nos ordena para que nós devamos viver de uma maneira digna do chamado que nós recebemos. Então, se você vive de uma maneira digna, se você vive de acordo com os princípios do Evangelho, você então está, em um primeiro momento, cultivando essa unidade do Espírito. E depois, ele diz que nós devemos ser completamente humildes, mansos e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, quando você age assim na igreja, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando os seus irmãos, e nós já vimos o que é isso, e fazendo isso com amor, você está se esforçando para preservar a unidade do Espírito. E veja, no domingo passado eu falei que nós não somos chamados a aturar a grosseria do grosseiro, o orgulho do orgulhoso e a paciência do impaciente. E aqui nós sabemos por quê agora, né? Finalmente, digamos assim, desvendamos o mistério. Porque quando você age com grosseria, você está perturbando a unidade do Espírito. Quando você age com grosseria, quando você age com impaciência, quando você é ríspido com seus irmãos, quando você é grosseiro, quando você é orgulhoso, quando você dissemina fofocas ou mentiras no ambiente da igreja, você está perturbando, você está destruindo a unidade do Espírito. Então, por isso que muitas vezes, nós temos que chamar o nosso irmão de lado e fazer algumas conversas que são difíceis, mas no sentido de ajudá-lo nas suas fraquezas, nas suas falhas, nos seus pecados. O que nós não podemos fazer é deixar que o pecado corra no nosso meio solto, porque isso não é preservar a unidade do Espírito no ambiente da igreja. Vamos pensar isso de alguma forma prática? Imagine que uma família da igreja vai visitar outra e nesse ambiente, esses irmãos começam a falar de outros irmãos que não estão presentes, a contar coisas sobre eles que não deveriam ser contadas. O que está acontecendo ali? Ali está acontecendo uma fofoca e o pecado está correndo solto. E se ninguém fizer nada, se ninguém parar, isso pode criar uma divisão dentro da igreja. Isso pode destruir a unidade do Espírito. Isso pode criar uma divisão no nosso coração contra outros irmãos. E muitas vezes nós somos os promotores desse tipo de situação. Muitas vezes nós damos ouvidos a esse tipo de coisa. Muitas vezes nós é que promovemos esse tipo de ambiente. Então, eu e você não podemos deixar isso acontecer. Nós somos chamados a fazer todo o esforço que for possível para que a unidade da igreja seja preservada. Lá no versos 25 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e fará a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Veja, ele diz, devemos promover sempre a verdade entre nós. Dentre todos os motivos que ele coloca, como ele já trabalhou nos versículos anteriores, de que um crente só deve falar a verdade e nunca a mentira, mas aqui no contexto ele diz que um dos motivos pela qual nós devemos fazer isso é que agora nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos uma unidade, somos membros do corpo de Cristo. E nós devemos então fazer todo o esforço para que a unidade da igreja seja preservada. Então, quando fazemos mal a algum irmão, estamos fazendo mal a nós mesmos. E eu frequentei uma igreja, já faz alguns anos, em que
havia umas 2 famílias na igreja que não se davam muito bem. Se davam muito bem, eu estou até elogiando. E o mais interessante é que elas se toleravam, mas eram 2 famílias, digamos assim, poderosas, né, no sentido de que eram famílias influentes na igreja, porque eram famílias fundadoras da igreja, mas aconteceu alguma coisa no passado que as separou e havia uma divisão, não na igreja visível. Sabe, um visitante não perceberia. Só se você congregasse por algum tempo, e aí que você iria perceber, mas havia uma divisão no coração. E ninguém nunca, penso eu, sentou com aquelas famílias para resolver a questão e tirar esse sentimento maligno do meio da igreja. E quantas igrejas que vocês passaram e não perceberam coisas desse tipo? Quantas igrejas vocês passaram e coisas ficaram sem ser resolvidas, ou no seu coração, ou no coração de uma outra pessoa? Então, se nós não fizermos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, nós vamos estar, talvez, promovendo ou permitindo que aconteça esse tipo de situação no ambiente da igreja, onde a unidade do Espírito não é preservada, mas destruída por nossas atitudes ou por nossa negligência. O que Cristo está exigindo de nós é que nós façamos todo o esforço, nos esforcemos ao máximo, que damos o nosso melhor para que a unidade do Espírito esteja sempre preservada no nosso meio. Então, quando 2 irmãos não conseguem se entender por algum motivo, o que nós devemos fazer é sentarmos com eles, como embaixadores de Cristo, e sermos promotores da paz entre os nossos irmãos. Como diz Mateus 5, versos 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Devemos estar sempre vigilantes. Veja bem, essa não é função do pastor, é função de você também, membro da igreja. Você tem que estar vigilante para que a unidade do Espírito seja preservada, porque há muitas vezes, e eu já passei por ambientes assim, você provavelmente já passou por ambientes assim, em que o pastor era a pessoa que estava destruindo a unidade da igreja. Aquele que era para ser uma espécie de cuidador, de protetor, estava sendo o causador do distúrbio. E é por isso que nunca essa responsabilidade pode cair sobre os ombros de um único irmão ou de uma única família, mas é uma ferramenta, ou melhor, uma responsabilidade de todo membro da Igreja de Cristo. Então, quando situações difíceis chegarem ao nosso conhecimento, nós temos que saber se esse problema que está chegando até nós já foi resolvido? Tem alguém resolvendo? As partes estão resolvendo? Se não, que levantemos nós e resolvemos nós essa questão, para que a unidade do Espírito esteja preservada, para que nós façamos todo o esforço, como diz Paulo, para preservar essa unidade. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 10, é muito legal a maneira como Paulo lidou com esse problema, porque ele diz, 1 Coríntios 1, versos 10, ele diz o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisão entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda outro: eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados no nome de Paulo? Repare como Paulo age, meus irmãos. Está acontecendo uma divisão dentro da igreja. E Paulo mostra que, primeiro, quando ele escreve para a igreja de que está chegando ao conhecimento dele essa divisão, ele não diz, como muitas vezes a gente já fez, ou muitas vezes a gente ouviu, de um passarinho me contou que o fulano disse isso. Não. Passarinho tem um nome. No caso de Paulo, veja como ele faz. Ele diz, lá no versos 11, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Veja, nada de um passarinho me contou. O fulano me contou.
Chegou aos meus ouvidos que o fulano me contou e falou isso. Chegou aos meus ouvidos que o Beltrano está tendo esse problema. Porque se nós não podemos trabalhar na igreja com transparência, que tipo de ambiente nós estamos promovendo? Isso é, por acaso, conservar a unidade do Espírito? Isso é fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito? É claro que não. É claro que não. Então veja como Paulo age. Paulo chegou a essas pessoas da casa de Cloe e disse: Paulo, lá na igreja está acontecendo uma divisão. Fulano diz que pertence a tal, Beltrano diz que pertence a tal. Quando Paulo escreve à igreja, ele diz: olha, essas pessoas me informaram que vocês estão agindo assim. Então nada de um passarinho me contou. Porque se um passarinho te contou, e você não pode contar para outro passarinho que te contou, o assunto morre em você. O assunto morre em você. E depois disso, Paulo fala que esses homens, que essas personalidades que as pessoas estão se identificando, eles não são nada. Eles não são nada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Todos eles são servos do Senhor Jesus. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós temos que tirar a personalidade. Quem é o fulano, quem é o Beltrano, é líder do quê? É o pastor? Não. São todos servos do Senhor Jesus. Servos do Senhor Jesus. E qualquer distúrbio na unidade do Espírito, um servo de Jesus pode chamar a atenção de outro servo de Jesus, de quem quer que seja. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Essa é a coragem que nós precisamos ter. Um edifício, para te dar uma ilustração do que eu estou querendo dizer, um edifício, ele pode desmoronar não porque alguém destrói o edifício. Não. Ele pode desmoronar sem que os reparos sejam feitos. Então, pequenas infiltrações, rachaduras que são ignoradas, manutenções que são adiadas, podem fazer com que um edifício inteiro caia em ruína. Em outras palavras, a unidade da igreja é assim. Não é um ataque frontal que desfaz, na maioria das vezes, a unidade da igreja, mas a negligência acumulada, a ofensa não resolvida, a fofoca tolerada ou o ressentimento guardado, é isso que pode, ao longo do tempo, culminar na ruína da igreja. Secar a igreja espiritualmente. Acabar com a poderosa unidade do Espírito de Deus, promovendo-nos e conectando-nos uns aos outros mais do que nós temos compreensão. É isso que pode culminar a destruição da unidade da igreja. Então, nós não podemos deixar as ofensas não ficarem sem soluções. Nós não podemos deixar a fofoca ficar correndo no nosso meio. Nós não podemos guardar ressentimentos dos nossos irmãos. Nós temos que ir e resolver essas questões para o bem da unidade do Espírito na igreja. E é assim que a gente promove essa unidade com espírito de humildade, de mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros com amor, como a gente já viu no domingo passado. E o meu terceiro e último ponto, Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sobre o vínculo da paz, tem um texto que é muito, assim, em outras palavras, mas o sentido é bem parecido do que nós estamos falando aqui, que é Colossenses capítulo 3, do versos 13 a 15. Eu gostaria de ler porque ele esclarece algumas coisas para nós muito importantes. Então, Colossenses 3, 13 a 15. Olha como a linguagem é muito parecida com Efésios 4. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olhe o que Paulo escreve, como é praticamente Efésios 4, do 1 ao 3. Porém, em outras palavras, ele diz, como ele desenvolve o texto, suportem-se uns aos outros, exatamente como a gente viu. E depois ele fala, e a gente já viu que esse suporte não é ignorar o irmão, não é ignorar pecado, não é fazer nada disso. Suportar é carregar realmente a fraqueza do irmão, a falha do irmão, é isso. E Paulo continua, depois que ele escreve, suportem-se uns aos outros, ele diz, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, irmãos. Se eu e você
não fomos capazes de perdoar as nossas falhas de uns contra os outros, nós nunca, por mais que a gente faça todo o esforço possível, nós nunca preservaremos uma unidade entre nós. Nunca. Se você não é capaz de perdoar as ofensas, os erros, as desavenças com os seus irmãos, e o Evangelho vai fazer com que você caminhe até a volta de Cristo por décadas, acompanhado de muitos irmãos. Acompanhado de muitos irmãos fáceis e muitos irmãos difíceis. Muitos, enquanto estão caminhando junto com você, vão pisar no seu dedão do pé. Vão se apoiar em você porque estão cansados. Vão segurar a sua camisa. E aí, depende de você ser capaz de perdoar as ofensas que eles trazerem a você. Mas aí tem uma questão que pega um pouquinho para nós. Porque Paulo não diz assim, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele não fala aí só isso. Ele fala, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí a coisa muda de figura. Porque às vezes perdoar um irmão difícil que falhou com você inúmeras vezes, você pode até reter o perdão, mas e aí? E quando você olha para você e para o Senhor, como que fica essa equação? Quantas vezes o Senhor te perdoa? Quantas milhares de vezes? Quantas vezes o Senhor te suporta? Quantas vezes o Senhor te carrega? Quantas vezes o Senhor faz isso por você? Mas, continuando para mim, meu Deus, encerrar. E aí Paulo diz, verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. E aqui está o vínculo da paz. Aqui está o vínculo da paz. Veja que sobre o que ele fala do amor, ele diz que ele é o elo perfeito. O vínculo, o laço que nos une, que é perfeito, é o amor. E só então ele escreve, eu falei verso 14, né? Verso 4. Verso 5 ele diz que a paz de Cristo, então só depois que ele escrever, revistam-se do amor que é o elo perfeito, ele escreve que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Olha a unidade aqui, membros de um único corpo. Então, irmão, o amor, ele não é um sentimento. Quando eu estava noivo, estava para casar, o pastor Wagner, ele me deu uma das maiores lições sobre o amor de Cristo e abriu a minha mente. Ele falou o seguinte, entende uma coisa, meu jovem? O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. Você escolhe amar. Quando nós escrevemos lá, ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se fosse um sentimento, nós estávamos lascados, porque o meu coração é enganoso. E se o meu coração não tiver esse bondoso sentimento? Já era para mim. Mas quando você entende que isso é uma escolha, quando você entende que isso é uma escolha, que você escolhe amar o próximo, que você escolhe amar o seu irmão, que você escolhe se sacrificar pelo seu irmão como Cristo se sacrificou para você, quando você entende que isso é uma escolha, que sim, você tem que fazer muito esforço, mas isso é possível porque isso é uma escolha, você escolhe fazer isso, a coisa muda, a equação muda e o resultado também. E é o amor que nos motiva a ajudar e a encorajar e a suportar os nossos irmãos. Em Romanos 12, do 9 ao 10, ele diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Se formos dedicados e nos esforçarmos a esse amor fraternal, na nossa comunidade, certamente nós teremos um ambiente onde a paz reina entre nós. Porque se quando eu falho, você me ama tanto e você está tão disposto a me amar, a me corrigir e a me restaurar, como vai haver divisões no nosso meio? Como a unidade de Cristo não vai ser preservada? Como o vínculo da paz não vai estar reinando no nosso ambiente de igreja? Há uma forte tendência nos nossos dias atuais, da gente viver a vida isoladamente. Você está cuidando dos seus negócios e da sua correria, eu tenho as minhas obrigações para sustentar a minha família, você tem as suas, mas se nós não fizermos um esforço para vivermos uma vida comunitária, nós não estaremos sendo promotores dessa preservação da unidade da igreja, da unidade do Espírito. Então o que eu quero falar com você que você precisa
sair um pouquinho do seu ambiente, da sua zona de conforto, do seu lugar e andar em direção ao seu irmão e visitá-lo, conhecer a história dele, conhecer a história de vida dele, as lutas, as dores, as fraquezas, ou seja, viver em comunidade. Você foi chamado para esse projeto de Deus maravilhoso, dessa construção que Deus está fazendo no mundo, que não tem a ver com coisas materiais, mas tem a ver com pessoas, chamando gente de toda a tribo, povo, língua e nação, para fazer um povo para chamar de seu e para fazer com que esse povo seja a semelhança de Cristo. E Deus vai usar você na vida de outro para ser um promotor da paz, para suportar as fraquezas dos seus irmãos. Mas como você vai fazer isso? Se você não abre mão da sua vida de conforto, se você passa semana após semana cuidando dos seus próprios negócios. Filipenses capítulo 2, no versos 4, diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como nós vamos preservar a unidade do Espírito Santo quando nós estamos preocupados somente com as coisas dos nossos próprios interesses? Quando nós oramos só pelos nossos projetos e sonhos? Quando nós nos preocupamos só com as nossas coisas? Como a unidade de Cristo, a unidade do Espírito vai ser preservada? Então, meu irmão, eu te conclamo, te exorto, te desafio a fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a sair da sua zona de conforto, a abraçar realmente o chamado do Evangelho para uma vida de comunidade, para ir visitar outras pessoas, para abrir a sua casa para receber outras pessoas, se interessar pela vida, a história e os negócios de outras pessoas e ser um zelador, por assim dizer, alguém que conserva essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que é sem dúvida o amor de Cristo que excede todo o pensamento. Jesus morreu para nós fazermos parte da igreja, e fazendo parte da igreja, quer que nós nos aperfeiçoemos e aperfeiçoemos os nossos irmãos para sermos parecidos com Ele. O quanto estamos dispostos a fazer isso é a resposta que damos ao sacrifício do nosso Salvador na cruz. Jesus se sacrificou por mim e por você, e quer que nós nos sacrifiquemos agora pelos nossos irmãos, como diz João. Então eu te desafio a você olhar para a sua vida. Eu quero orar com você agora, a você olhar para a sua vida e você se comparar com esse texto e ver se você tem vivido uma vida comunitária, como o Evangelho te chama, ou se você tem vivido somente para si, cuidando dos seus negócios, se preocupando somente com você. Há tempo de se arrepender, há tempo de se restaurar, há perdão gratuito em Deus para todos nós. Se você tem alguma desavença com algum irmão, que você possa sentar com ele e resolver, para que a paz reine nos corações de vocês. Se você por acaso é uma pessoa que tende a ser fofoqueira, não seja. Não seja fofoqueira. Deus abomina a fofoca. Mas se você por acaso tem essa fraqueza, eu quero te ajudar. Eu não tenho essa fraqueza, mas eu tenho outras que provavelmente você não tem. Então eu quero te ajudar. Se você luta contra a mentira, não minta. Não seja um mentiroso. Fale a verdade. Doa quem doer, custe o que custar. Provavelmente você é muito forte em outras áreas que nós não somos. Portanto, é esse tipo de ambiente que nós temos que criar na igreja. Um ambiente em que nós podemos falar com transparência e pedirmos ajudas a Deus e aos nossos irmãos para lidar com as nossas dificuldades. Então, ore comigo nesse momento. Curve sua cabeça, vamos orar juntos. Deus querido, Senhor, hoje fomos desafiados pelas Escrituras para fazermos um esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, para cuidarmos uns dos outros, para não deixarmos que qualquer disseminação má corra no nosso meio, e isso pode ser uma porta para Satanás, para destruir a unidade da Tua igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos encoraja, Senhor, a sairmos da nossa vida individual, talvez de crentes solitários. Isso nem é possível na mesma frase, crente solitário. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Faça-nos, Senhor, sairmos da nossa zona de conforto e a criarmos um ambiente onde nós podemos lidar com as nossas fraquezas e falhas de uma maneira
em que nós seremos exortados e restaurados, em que podemos ser uma ferramenta do Senhor na vida dos nossos irmãos. Haja no nosso meio, Senhor. Não deixe que qualquer desavença cresça na nossa igreja como uma erva daninha. Antes, nos encoraja para restaurar os nossos relacionamentos como o Senhor restaurou o seu relacionamento conosco por meio da cruz. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver esse texto maravilhoso de sermos unidos uns com os outros e a paz reinando no nosso meio, por meio de um sentimento genuíno de amor, amor ao Evangelho, amor ao povo de Deus, amor aos nossos irmãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos auxilie e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nas tuas lutas.